Olá, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo comigo, pastora Daiane Vilela. Amém! Graças a Deus! Nós começamos essa semana, hoje é a quarta-feira, nós começamos no domingo a semana começar bem para terminar bem. Nós falamos no bate-papo passado sobre o rei Ezequias, que começou bem. Ele aproveitou uma grande oportunidade na vida dele. E nós vamos ver aqui um outro rei também, que está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Nós vamos falar um pouquinho sobre Salomão. Salomão também foi um grande homem de Deus, foi um rei que dentro das suas, como é que eu posso dizer, não é limitações, é porque às vezes foge a palavra da cabeça, mas dentro das suas oportunidades. Ele foi um homem muito sábio. Quando ele pedia, pedia direção de Deus, ele sempre recebia a resposta que vinha do alto, né? Isso acontece conosco também, quando nós pedimos a direção de Deus em alguma coisa, essa resposta do alto ela vem para nós em nome de Jesus. Deixa eu acertar a luz aqui, a luz por baixo, tá? Online. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Salomão. Salomão, ele teve seus altos e baixos, né? Foi um rei da nação de Israel muito importante. Ele foi um destaque entre os reis. A Bíblia diz que não houve nenhum antes, nenhum depois dele, por conta do pedido inusitado que Salomão fez ao Senhor. Ele pediu sabedoria, enquanto muitos pedem, né, casa, carro, dinheiro, iate, né? Tem até um desenho do Pica-Pau. A pastora gosta de desenho. Tem um desenho do Pica-Pau, um episódio do Pica-Pau daquele bem antigo, né, que fica o lobo lá sonhando casas, mansões, iate, mulheres, mansões, né? Eu gosto muito de desenho. Então, mas voltando aqui, então Salomão, ele teve um destaque entre todos os reis que houve na nação de Israel, por ser o único que não pediu riquezas, não pediu bens, né? Ele pediu a sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Porque com sabedoria você consegue resolver qualquer dilema na sua vida. Com sabedoria você consegue resolver qualquer problema. Elias está aqui, né? Não é que eu descasei, não. É porque às vezes a gente acorda um pouco inchado, né? Como as besteirinhas no dia anterior, né? Às vezes relaxa, não se cuida. Aí às vezes aperta um pouquinho. Mas aí se eu tirar, você não liga não, tá? Às vezes eu fico com ela aqui, fico com o dedo, põe aqui no cantinho. Então, acontece. Então, voltando aqui. Então, nós começamos esse propósito, começar bem para terminar bem. Por quê? Porque a gente está correndo um pouco, que faltam poucos meses para o ano terminar. E eu faço votos, eu estou com esse propósito aqui na igreja também, de virar o ano sem dívidas, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, não é só dívidas, muitas vezes a pessoa pega coisas do ano que ela está vivendo, vamos botar tudo na mala. Dívida, problemas, situações ruins, ela pega tudo dentro dessa mala e ela vai para o novo ano carregando mala de coisas antigas, né? Então, tem muita gente que carrega muita coisa e assim, aí vira o ano, em vez dela viver a novidade de como o próprio nome diz, ano novo, ela está dentro do ano novo, mas ela está vivendo coisas no velho. Como se ela, o pastor Michael Marques, ele traz até uma citação numa das pregações dele, que a pessoa fica repetindo de ano, né? Imagina só, vamos botar aqui, né? Ela estudou a terceira série, ela viu tudo na terceira série, chegou no final do ano, ela reprovou. Ela vai passar de ano, ela vai entrar em outro ano, porém repetindo a terceira série. Ela está dentro do ano novo fazendo coisas antigas. Aí ela reprova de novo. Então ela entra mais um ano novo, porém vivendo as coisas antigas. Não sei se deu para você entender. Ela está sempre repetindo de ano. Tem pessoas que não vivem a novidade descrita lá em Romanos capítulo 6. Que o cristão, ele tem sim que viver em novidade de vida. Então tem muita gente que não vive. Entra ano após ano, a vida tá mesmice, nada de bom acontece, tem uma novidade, né? As situações. Então, o que nós precisamos aprender? A começar bem, para terminar bem. Já falei aqui de Isaac.
Isaac começou naquele mesmo ano e ele terminou aquele mesmo ano colhendo sem medidas. Nós vemos o rei Ezequias, que no primeiro ano, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e reparou, teve um reinado excelente. Ele reinou por 29 anos e ainda ganhou 15 anos de bênção depois de uma doença, de uma enfermidade mortal. Então esse é o Deus que a gente trabalha, quando a gente coloca Deus na direção, quando a gente coloca Ele no barco, tudo vai muito bem. Amém? A caniquinha tá aqui. Então vamos aqui, falando sério agora, falando da palavra de Deus. Segundo livro das crônicas. Crônicas são a história dos reis de Israel, né? Continuando aqui, capítulo 7, versículo 11. Eu quero pegar somente esse versículo para a gente embasar a nossa semana aí, estamos no meio da semana, do começo, começar bem para terminar bem. Então, Salomão assume o reinado, pede a Deus sabedoria, né? Depois você lê o capítulo 7 todinho, o versículo 12 fala versículo 12, gente, tô meio doidona. Versículo 12 fala que Deus aparece a Salomão, né? Faz a ele a proposta, pede o que você quiser, e por fim, mas a gente vai ficar aqui, eu vou ler para você, mas a gente vai focar mais, no versículo 11, tá bom? E diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Quem era o rei? Salomão, né? Então vamos voltar ao versículo. Assim Salomão acabou a casa de quem? Do Senhor e a casa do rei, sua própria casa. Continuando, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E a gente vê aqui que Salomão ele foi tão extraordinário que ele fazia duas obras ao mesmo tempo. A obra da casa de Deus, né, construção do templo, e também estava construindo seu próprio palacete, seu próprio palácio, como você queira chamar, a sua própria casa. Então diz aqui que tudo que ao mesmo tempo ele fazia na casa de Deus, ao mesmo tempo ele conseguia fazer na dele. Quem consegue bancar duas construções ao mesmo tempo? Quem consegue lidar com as motinhas, né? Um troço chato, viu? Deus me livre. Mas voltando aqui, quem consegue empreender dois projetos ao mesmo tempo? Com sabedoria a gente consegue. Com a bênção de Deus a gente consegue. Você conciliar, essa é a palavra, lembrei. Você consegue conciliar as coisas sem se perder, né? Eu tô aprendendo a conciliar as coisas, porque eu não tinha um roteiro. Que vergonha, né? 40 anos nas costas. Mas a gente aprende, né? Minha cunhada fala, antes tarde do que nunca, né? Enfim, a gente tem que aprender a conciliar as coisas. O Salmo de número, acho que 92, deixa eu só conferir, né? Eu acho que é o Salmo 92. Deixa eu ver se é. Salmo 92. Não, não é não. Não é não. Poxa vida. Poxa vida. Será que é o 90? É o 90. Cheguei perto. Salmo 90, por isso que eu gosto da minha Bíblia. Minha Bíblia, às vezes eu esqueço o livro, mas só da posição dela, de tanto que ela está arriscada, eu acabo achando as coisas. Salmo de número 90, verso 12, perdão. Diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Isso aqui foi um salmo de Moisés. Pastor, não foi Davi que escreveu salmos, não. Moisés também, né? Moisés, ele também escreveu alguns dos salmos. Então, nós temos que aprender com essa oração de Moisés aqui, que nós temos que aproveitar os nossos dias com sabedoria. Tem gente que não passa o dia inteiro e ela não produz nada, não faz nada, não empreende nada. E assim, a duras penas, eu aprendi a fazer isso. É uma coisa que eu era muito relutante,
era o tal da agenda. Tem agenda no celular, tem agenda no tablet, tem agenda de papel, né? E eu era muito relutante com isso. Então, às vezes, eu perdia as coisas porque a data passava. Quantas consultas que eu, às vezes, saindo de casa, né, eu vou naquela consulta médica, consulta do meu filho, né, dos meus filhos, eu esquecia, né, e às vezes eu anotava em algum lugar, não era organizado, e quando eu ia ver, né, me programar para aquele dia, não era aquele dia, já tinha passado, ou era mais à frente, ou era em outro horário. Gente, era uma bagunça, uma desorganização total. O pastor Flaviano, que é um amigo do coração, eu sempre falo com ele, a gente conversa muito, e eu falei com ele que Deus, ele tinha trago algo no meu coração muito forte, né? Organização. Deus trouxe muito forte alguns meses atrás, né? Tipo, Daiane, organiza a sua vida. E eu comecei a organizar a minha vida, e olha, foi um salto gigantesco. Tem muita coisa para melhorar, sim, mas foi um salto gigantesco na minha vida, tanto pessoal, profissional e espiritual. Nossa, mas foi uma mudança que eu comecei isso em maio desse ano, tá? Maio de 2023. Comecei na última semana do mês de maio, comecei ali a empreender e peguei um caderno que eu tinha lá em casa, que meu marido tinha me dado, né, justamente para agenda. Quantas agendas que ele ganha lá no trabalho dele, ele trazia para mim, e acabava as crianças riscando, ou eu dava para alguém, e nunca fiz aquela questão de usar. Mas aí as minhas filhas, né, na escola ganhavam as agendas, tudo certinho, né, para seguir os cronogramas da escola, para não se perder. E eu falei assim, não, eu tenho que começar também. Aí eu peguei esse caderno que meu esposo me deu e comecei a fazer a agenda, né, do meu dia. Eu até mostrei aqui alguns vídeos atrás, né? Então eu comecei a me organizar e minha vida cresceu assim, ó, deu um salto. Coisas que antes eu me cansava, eu passei a não me cansar. Por quê? Porque eu passei a organizar o dia. Tem semana que a gente fica meio desleixado, porque junta outras coisas, mas depois a gente volta à rotina de novo, tá? Então o Salomão aqui é um grande exemplo para nós, e o Moisés também, porque a gente tem que aprender a gerir o tempo, senão a gente fica embolado e acaba não fazendo nada. Então eu tenho a minha rotina, né? A minha rotina de começar o dia, quando eu estou aqui na igreja, eu pego os intervalos de culto e faço as gravações que eu tenho que fazer, né? Eu preparo as coisas que eu preciso preparar. Então, assim, eu estou aprendendo a gerir o tempo. Por quê? Porque quando eu vou para minha casa, né, eu tenho que aproveitar meu tempo com a minha família, que antes eu não aproveitava, estava sempre cansada, na correria. Então, assim, segunda e terça eu não faço absolutamente nada, só a parte de escritório na parte da manhã. E depois disso eu não faço mais nada. Por quê? Porque eu fico com o meu filhinho. Porque eu não aproveitei muito a infância das minhas filhas, né? Então agora eu tenho que aproveitar ele, porque é o último. A fábrica fechou. Aliás, fecharam a fábrica, né? Não dei permissão não, mas fecharam a fábrica. Então eu tiro a segunda e terça para ficar com ele. Quando ele não tá na casa da minha mãe sequestra ele de vez em quando, né? Então às vezes precisa de eu sair na segunda, né? Igual parte de dentista, as coisas. Aí ela fica com ele. Mas, assim, quando ele tá em casa lá comigo, eu aproveito o máximo. Por quê? Porque cresce rápido demais. Eu olho para minhas filhas. Minha filha mais velha vai fazer 13 anos agora em dezembro, né? A do meio, esse mês de agosto, no dia 26, ela já faz 9. Então, assim, já não é mais aqueles bebezinhos de colo, né? De você estar ali junto, né? Já estão grandinhas, já fazem algumas coisas sozinhas, né? Minha filha do meio, quando tá com fome, vai lá na geladeira, pega o hambúrguer, pega ovo, ela mesmo se vira, faz a gelatina dela, ela se vira, faz sanduíche, né? Vai lá, quando tem que comer alguma coisa, vai lá e come, já se virando, mas ela é um pouco mimada, um pouquinho, mas ela faz as coisas quando ela precisa também. Então, é um período que passa muito rápido, né? Seus filhos não vão ficar pequenos para sempre, então você tem que aproveitar, né? Aproveitar a juventude, mas com sabedoria, como Moisés ele falou. Então o Salomão foi um rei jovem, mas foi um rei jovem inteligente,
Porque ele chegou diante de Deus e falou assim: oh, se o Senhor me der a sua sabedoria para mim resolver as coisas, o reinado vai prosperar. Né? Porque com sabedoria você resolve problemas. A pessoa que não sabe das coisas, ela não vai resolver nunca, ela não entende do assunto, ela não sabe, não tem sabedoria para lidar com o marido, não tem sabedoria para lidar com a esposa. Como é que leva um casamento à frente? Não vai conseguir. Né? Não tem sabedoria para lidar com os filhos. Como é que vai ensinar o menino no caminho que ele deve andar? Não vai chegar, quando ficar velho, vai desviar. Né? Então são situações que você precisa pedir essa sabedoria que vem do alto, né? Pedir essa direção de Deus para isso aqui, né? Do versículo 11 de 2 Crônicas 7 acontecer na sua vida. E assim, ou seja, o assim tem uma vírgula, assim, ou seja, assim aconteceram as coisas, foi feito desse jeito, né? Esse assim traz uma denotação de acontecimento. Assim, Salomão acabou, a obra não ficou pela metade, o projeto o projeto não fica pela metade, os sonhos não são engavetados, ou seja, ele empreendeu, ou seja, eu vou fazer. E uma coisa bonita que ele não deixou as coisas de Deus para poder fazer as dele. Tem muita gente que é assim, deixa as coisas de Deus para poder fazer suas próprias coisas. Eu não tô indo na igreja por causa disso. Eu não tô na obra por causa disso. Eu não fiz tal coisa para Deus por causa disso. Isso não é desculpa, porque ele fez para Deus e depois ele fez para ele, mas ao mesmo tempo. Você pode ver que ele coloca a casa de Deus na frente. É o buscar primeiro, Mateus 6,33. É o buscar primeiro o reino de Deus, a justiça dele, para que essas demais coisas venham a ser acrescentadas. O que é as demais coisas? As suas construções pessoais. Então, assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Ou seja, você vê em filmes, né, documentários, que o templo de Salomão foi algo extraordinário. Eu vou um pouquinho mais além. A geração de hoje não sabe nem o que eu vou falar, né? Mas você pega um filme bem antigo do Indiana Jones, se eu não me engano, é As Ruínas do Templo de Salomão. Se eu não me engano, porque isso é coisa lá dos anos 80 para 90, por aí. É dentro desses anos aí. E desse filme do Indiana Jones lá, ele fala disso, né? As Ruínas do Templo de Salomão, aquelas grandezas. Se você for ler dentro da Bíblia mesmo, o contexto que foi construído esse templo, né? O templo de Salomão aqui que fala é o templo da casa de Deus, né? Escada de marfim, veludo, cetim, né? Ouro, mármore, né? Hoje meu marido ele trabalha com mármore, né? Trabalha numa filial da Itália aqui no Espírito Santo, no setor de mármore, rochas ornamentais, que chamam, ninguém fala mármore, granito, são rochas ornamentais. Então é produzido ali um container, às vezes de um material que vale de 500 mil para cima. Então você percebe que um material rochoso desse nível é uma coisa extraordinária de cara, né? É porque não tem como eu inserir aqui, porque essa gravação eu faço pelo celular e edito no celular mesmo. Mas eu vou tentar inserir, não sei se eu vou conseguir, né? Mas na empresa lá onde ele trabalha, onde eu fui lá visitar, tinha um sofá, querido, você não tem noção do sofá. Um sofá todo de mármore e era oco por dentro, que ele acendia uma luz. Você pode ver, só não senta nele no inverno, né? Porque é trem gelado com força. Mas você pode ver que coisa rica, que coisa lindíssima, né? Aí fica um stand de chapas das pedras, né, que eles vão serrando um bloco e vai dando as chapas. Cada um material lindíssimo, lindíssimo, né? Tem um azul lá que se chama Azul Bahia. Pensa num visual, que coisa linda. Depois você pesquisa aí na internet, né? Sofá feito de mármore, sofá de granito, a rocha ornamental Azul Bahia. Nossa, cada um detalhe, cada uma coisa de louco, né? Mas não é local, só para exportação. O corte é só para importação e exportação. Então, é coisa magnífica. E Salomão, ele tinha tudo isso dentro do templo, marfim, né? Nossa, o veludo, né? Coisas extraordinárias. E
tudo que ele fez para Deus, ao mesmo tempo ele fazia para ele. Ou seja, nós queremos o melhor para as coisas de Deus, mas também nós queremos o melhor para nós. Isso não é errado. É errado a gente querer o bom para nós e deixar as migalhas para Deus, né? Malaquias, o capítulo 3 e 4 de Malaquias, ele fala isso. Você tendo o bom, dá o coxo para Deus, né? Você tendo a ovelha boa, fica com a ovelha boa e dá a manca, dá a manchada para Deus. E o ser humano é assim. Ele dá o pior do seu tempo, que é o que sobra, né? E geralmente o que sobra não é bom, né? O ser humano não tem prioridades para com Deus. E é por isso que a nação está tão arrebentada, né? Por isso que a nível pessoa, a vida das pessoas está tão arrebentadas, porque não aprendeu a definir as prioridades, começar bem para terminar bem. E o Salomão, Moisés, né, o próprio rei Ezequias que nós vimos na semana passada, foram homens que tiveram essa sabedoria de saber como começar. O Isaac também, quando ele plantou na direção de Deus, trazendo para os dias de Jesus, o próprio Pedro, né, lançou a rede a noite toda, não pescou nada, mas quando ele lançou pela palavra, na palavra de Jesus, ó mestre, eu pesquei a noite inteira, passei a noite inteira aqui, madrugada dentro, tô cansado, tô arrebentado, não pesquei nada. O mar não mudou, o barco não mudou, a rede não mudou. Pedro, era o mesmo Pedro da madrugada, era o meu Pedro da manhã, mas Jesus disse para ele, lançai as vossas redes. E ele falou, sobre a tua palavra eu vou lançar, né? Ou seja, na direção que Jesus deu, ele fez, e quando ele fez, deu certo. Então, às vezes a pessoa está fazendo fora da direção, está dando errado. E não é para dar errado, é para dar certo. Tudo que você fizer, eu já falei aqui outras vezes, faça em nome de Jesus para que dê certo, né? Eu fiquei de ler para você o restante dos versículos, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e eu escolhi este lugar para mim, para a casa de sacrifício, né? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter os seus meus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, ou seja, a partir de agora, nesse exato momento, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então você percebe que Deus ele se propôs a estar com Salomão, está naquele lugar que o próprio Salomão construiu e dedicou ao Senhor. Tudo que você dedica ao Senhor, ele vai ter prazer de estar ali, tá bom? E fica com essa palavra, fica com essa mensagem de fé. Eu estou tentando reduzir o tempo dos bate-papos, mas às vezes a conversa vai, né? A gente para esses barulhos, a gente brinca um pouquinho, a gente fala da canequinha, né? Em nome de Jesus. Então, queridos, vamos começar bem para terminar bem. E antes de encerrar esse bate-papo, eu quero começar com você, né? Nós estamos na quarta-feira, nós vamos começar domingo, tá bom? Então você tem quarta, metade do dia da quarta, quinta, sexta, sábado, pra gente começar no domingo a leitura desse livro aqui do Billy Graham. Bom, é porque eu tô gravando aqui de frente, ele vai estar ao contrário, mas é esse livro aqui. Você pode encontrar esse livro na internet, você pode encontrar esse livro em livrarias evangélicas, você pode procurar qualquer igreja internacional da graça de Deus perto aí da sua casa, né? Não sei onde você vai, de onde você está assistindo esse vídeo, mas procura qualquer igreja da graça que você for, qualquer uma, da menor a maior, você vai encontrar esse livro aqui do Billy Graham. O meu tá fechadinho ainda, ó, tá vendo? Tá fechadinho ainda, eu quero abrir ele junto com você no domingo e a gente vai iniciar essa leitura. E como que a gente inicia uma leitura sem se cansar? No máximo, são 3 capítulos por dia. Você pode ler 1 capítulo por dia, você pode ler 2, você pode ler 3. Não mais do que isso,
Por quê? Porque se você lê muito de uma vez, você não retém a informação. Se você joga muita... É igual o estômago. Se você come um pouquinho, você sente fome, vontade de comer mais. Imagina que você está comendo aquele pudim maravilhoso. Se você comer um pedacinho, não serve. Aí você vai lá e come 2, come 3. Se você passar disso, aquilo, em vez de trazer um prazer, uma saciedade para você, vai começar a fazer mal. Vai fazer mal pro seu fígado, pro seu estômago, pro seu organismo. Então, o que é demais sobra. Então, vamos fazer isso no máximo 3 capítulos por dia, né? Separe uma hora do seu dia, no seu horário de almoço. Não leia à noite, não, tá? Não te aconselho ler à noite, não. Eu te aconselho ler na parte da manhã. Por quê? Porque a cabeça está mais fresca, né? Quanto mais cedo você ler, melhor. A noite é feito para descansar, para você ficar em família, né? Para você se organizar para o outro dia, para você descansar a noite inteira. Então procura ler durante o dia, tá bom? Né? Ele foi um dos maiores pregadores, mas pregadores mesmo. Ele começou em 1955, né, o ministério dele. Então, é um homem que ganhou muitas almas para Jesus, fez uma obra magnífica, começando lá nos Estados Unidos, dentro de um condado lá que não aceitava muito bem a palavra de Deus. Então, ele foi um homem extraordinário, que Deus usou muito, mas muito mesmo, e com sabedoria, tá? Com sabedoria. Qualquer pregação do Billy Graham, qualquer citação que você vê dele aí, né? Você pode procurar citações dele no Instagram, no Facebook, né? Tem aquelas notinhas que a gente reposta lá do Billy Graham. Então, foi um homem extraordinário, usado por Deus na pregação do Evangelho, como exemplo, como pessoa, como pai de família, como marido e principalmente como pregador do Evangelho. Então tem muita lição boa para nos ensinar. Seja você evangélico ou não, tem muito segredo, muita sabedoria para quem quer se dar bem na vida. Então a gente, junto, compromisso, vai começar a ler esse livro aí a partir de domingo. Combinado? Bom, Deus abençoe a sua vida, né? Tá o missionário ali, ó, torcendo por você. Né? Isso aqui é a Bíblia do missionário. Se você tiver oportunidade, se você gosta de Bíblia de estudo, essa aqui é rosa. Né? Se você gosta de Bíblia de estudo, fica aí, missionário, cai não. Isso aí. E se você gosta de Bíblia de estudo, né? E você não tem uma Bíblia e quiser adquirir, é só procurar na internet, Shop do Povo, ou qualquer uma das igrejas internacionais da Graça de Deus. Amém. O pernilongo passou de moto. Tá bom? Então, fique com essa palavra no coração, né? O meu carinho. Estamos na torcida por você, o missionário Soares. Estamos na torcida para que você seja uma bênção em nome de Jesus. Tá bom? Abre teu coração sempre para viver a sabedoria de Deus.